Olá todo mundo, espero aí que todos estejam ok para finalizar o nosso curso finalmente, né? E hoje a gente vai analisar aqui o capítulo 23 do livro do Roger Backhouse, né? O History of Modern Economic Analysis. E claro, a gente vai analisar esse capítulo não apenas fazendo uma leitura descritiva do que ele fala no capítulo, né? Porque isso seria também bastante, como a gente falou, o livro do Backhouse é um livro bastante detalhista, né? Tem bastante detalhes sobre a teoria. E, na verdade, a gente vai fazer uma leitura que nos coloca dentro da visão que a gente tem adotado no curso, né? Que é a questão do problema da especificidade histórica das ciências sociais e da possibilidade, ou seja, né, como a gente está analisando, esse problema tem a ver com como é que a gente une as leis supostamente universais com os casos particulares nas ciências sociais, né? E aí nesse gap que tem entre o universal e o particular, a gente corre o risco de cometer falácias. O vício ricardiano e a indeterminação de Sênior foram as mais importantes que a gente tem colocado. Então a gente vai ler esse capítulo com essa perspectiva, com essa visão, né? E, bom, e se a gente está adotando esse princípio da especificidade histórica, é impossível a gente olhar esse capítulo sem a gente falar basicamente do contexto em que a gente está lidando, que é o contexto pós-Segunda Guerra. Mais ou menos a gente está chegando nos anos 50, né? Os nossos últimos vídeos, a gente tratou principalmente do Milton Friedman, né? Da metodologia da economia positiva, que é um texto de 1953, e falamos também do Thomas Kuhn e do Henri Lakatos, né, que já são anos 60, 70, né? Portanto, a gente já está passando aí do pós-Segunda Guerra, e as discussões que a gente teve foram basicamente, esses últimos vídeos, metodológicas, né? Cabe agora a gente ver como que isso se aplica ao próprio desenvolvimento da teoria econômica, como a gente está vendo, né? Então, se a gente puder colocar dessa maneira, a gente analisa que a teoria econômica pós a Segunda Guerra, vamos colocar nos anos 50, né, com a migração definitiva aí do centro de saber das capitais europeias, Londres, Berlim, Viena, Paris, mas também de Cambridge, como a gente viu, que é um centro importante. Quer dizer, esses centros deixam de ser os principais formuladores de pensamento econômico, para a gente passar definitivamente aí para os Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos a gente vai ter alguns centros, que a gente vai falar rapidamente hoje, deles, né, e porque eles mudam também a própria noção de pensamento econômico, que vai ser o MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology, a corporação RAND, Research and Development. A gente vai falar, já falamos aqui do nascimento da econometria com a Fundação Coles, que é importante também. E por fim, a Universidade de Chicago, que é o lar do Milton Friedman, e que é muito importante para o desenvolvimento do pensamento econômico aí na segunda metade do século XX, como a gente já sabe e comentamos também nos nossos encontros. Mas então, de que se trata esse contexto aí pós Segunda Guerra? Né? É o contexto em que a gente não pode deixar de esquecer da Guerra Fria. E a Guerra Fria, a gente sabe, né, entre o mundo bipolarizado, que fica entre um centro nos Estados Unidos, como a gente está falando, que adota do ponto de vista da teoria econômica ainda um modelo inspirado naqueles neoclássicos antigos, mas agora vai ser reformulado, como a gente está falando, né, e o modelo soviético. O modelo soviético vai ser inspirado aí nos planos quinquenais de planejamento econômico, e em ambos os lados a gente vai ter a influência aí do Walras, o modelo de equilíbrio geral, como a gente já sabe, né? Como a gente já analisou aqui no nosso antepenúltimo encontro, se eu não me engano, né? A gente mostrou como através do Baroni, e depois isso vai dar no debate do cálculo socialista, né, através do Abba Lerner e do Oscar Lange, como que o modelo de equilíbrio geral de Walras vai ser usado também para defender a ideia de planejamento central.
né? Então é importante a gente olhar esse lado e não se ater à ideia de que o modelo de equilíbrio geral seria algo como uma apologia da economia de mercado ou alguma coisa do gênero, certo? Ele busca explicar, teoricamente, como uma economia de mercado funcionaria idealmente, abstratamente, através da figura também abstrata de um leiloeiro que sequer é mencionado pelo Walras no texto dele. Então é importante a gente perceber essa cisão aí entre a teoria, porque ela é importante de um ponto de vista retórico. Ela quer dizer, eu não sou necessariamente nem pró-mercado, nem pró-planejamento. A teoria serve para os dois lados, e isso dá pontos a ela quando a gente quer defender algo, uma teoria que seja universalizável, pelo menos, né? Então é esse o ponto aí que a gente está olhando nesse problema da Guerra Fria. De qualquer forma, a velha noção de economia laissez-faire, ou pelo menos a ideologia laissez-faire, né, que havia vigorado aí até os anos... durante a Pax Britânica, né, como a gente já falou, do século ali de 1815 a 1914, deixou de valer, principalmente aí depois. A gente tinha já as críticas dos velhos teóricos do bem-estar, que a gente analisou. Vocês analisaram aí com mais detalhes no IMPEC 4 a contribuição de Keynes, né, e a ideia de que a economia de mercado não gera necessariamente o pleno emprego, nem gera, na linguagem que a gente pode falar, uma alocação de recursos que aparenta eficiente, portanto há desperdício de recursos numa economia de mercado, mesmo ela sendo perfeitamente competitiva. Esse é o ponto do Keynes. E de forma que a ideia de que o Estado tem que ter uma política proativa, tanto monetária quanto fiscal, vai ser adotada tanto na Europa Ocidental quanto nos Estados Unidos, né? Portanto, a ideia... a gente tem o New Deal do Roosevelt, que vai, enfim, corroborar essa ideia. Então, mesmo num país cujos pés estão bem fincados aí no liberalismo lockeano, né, do John Locke, e da ideia de que o Estado não deve fazer tanto quanto possível o mínimo de intervenção na economia, mesmo nesse país, né, nos Estados Unidos, a ideia de que a economia deve ser manejada via política fiscal e monetária ganhou escopo, e aí principalmente com o que você já conhece, evidentemente, de macro, com o modelo ISLM, que é a interpretação do John Hicks, um economista importante aí, da teoria geral. Então, é esse o contexto em que a gente deve observar o que está acontecendo, né, na teoria econômica. E é nesse contexto que a gente vai ver justamente uma teoria que se desenvolve de uma maneira paradoxal, vamos colocar assim, né? Paradoxal por quê? Porque, de um lado, como a gente viu lá no Friedman, e o Friedman tinha a ideia de a gente fazer com que a teoria possuísse, primeiro, uma linguagem, e aí o problema da linguagem do Friedman é que ela não era apenas tautológica, como gostariam os positivistas lógicos, né? Mas era tautológica e factual. A gente tinha que criar categorias que pudessem captar certos dados da realidade socioeconômica, que é complicado porque a gente viu, de certa forma, depende da situação que a gente está. Como o Friedman jogou o problema da especificidade histórica para fora, para debaixo do tapete, essa questão aí de como chegar a esses dados ficou aí em segundo plano. Mas o problema continua lá de qualquer maneira, né? Isso aí vai ser de alguma maneira resolvido, e vai ser assunto aí do nosso próximo vídeo e último vídeo, com um modelo de equilíbrio geral aí completamente formalizado e matematizado do Kenneth Arrow e do Gerard Debré, né? Normalmente chamado de modelo Arrow-Debré, mas na verdade esse modelo tem muito mais contribuições, como Mackenzie, Nikaido, Uzawa e outros autores, né, que todos na verdade fazem parte da contribuição desse modelo, o que sinaliza também uma mudança na própria produção de conhecimento, como a gente já comentou, que no pós-guerra, onde a gente está tratando, vai ser muito mais na forma de think tanks, de conjuntos interdisciplinares de pesquisadores que
devem lidar com certos problemas e tem que resolver certos problemas. E é dessa maneira que, portanto, que a economia vai também mudar aí no pós-guerra, né? Então, de um lado da economia pura, vai ser esse modelo Arrow the Break que vai ser desenvolvido e que a gente vai ver em provavelmente outro vídeo. E esse modelo puro que, teoricamente, vai ser colocado, como a gente sempre vem mencionando, como um campo de testes, como um template, onde a gente poderia, idealmente, comparar parte da realidade com o modelo puro. Mas esse modelo é de tal forma abstrato, né, e de tal forma depende de hipóteses tão restritivas que é difícil saber exatamente quais partes da realidade a gente poderia encaixar nele, e mais do que isso, basicamente. Embora ele possa ser usado para isso, e é usado para isso, para fazer essa comparação, como nós esquecemos da questão da especificidade histórica, a gente corre o risco de que esse modelo não seja apenas um template para a realidade, ou seja, uma moldura onde a gente possa comparar certos aspectos da realidade, mas que ele vire uma cama de Procusto. Ou seja, que ele vire um modelo ao qual a realidade deve se adaptar. Não sei se vocês conhecem a história do Procusto, né, desse personagem da mitologia grega, que tinha a famosa cama de um determinado tamanho, e os viajantes paravam na casa dele, na pousada dele, e ele colocava na cama. Se por acaso o sujeito era maior do que a cama, ele cortava os pés ou a cabeça do sujeito, e se era menor, ele esticava. Então, o sujeito até ele ficar do tamanho exato da cama. Então, é a ideia de que a própria teoria não funciona mais como um simples, ou pode não funcionar mais como um simples template para a gente analisar parte da realidade, mas serve aí como uma cama de Procusto. Né? E ela pode cair nesse vício justamente, né, de você tentar aplicar diretamente ou conformar a realidade, a teoria, porque nós esquecemos dessa questão da especificidade histórica, nós esquecemos de como fazer essa passagem do universal para o particular. Então, o segundo ponto que eu queria analisar é que é muito mais fácil da gente cometer eu não vou colocar como erro, mas vamos colocar assim, um uso prático da teoria, que é um uso talvez que envolve justamente questões éticas, que envolve outro tipo de análise e que fica para segundo plano, né? Porque a gente já não trabalha mais as questões dos limites da teoria, como eram trabalhadas, por exemplo, até Lionel Robbins. Como a gente está lembrado, né, no texto de 32 dele, que a gente leu aqui os 6 capítulos, ele claramente deixa ver que nós estamos analisando um aspecto do comportamento humano. Ele coloca que esse aspecto é apenas uma primeira aproximação muito imperfeita que não deve ser levada a ferro e fogo. Né? Então, esse cuidado, essa reticência do Robbins em aplicar diretamente o modelo puro à prática, né, e que é sinalizada pelo fato do Robbins até o final da vida dizer que o economista tem que aprender junto com a teoria pura, principalmente ciência política e história, né, então, ou seja, ele sinaliza que aquilo não é suficiente, né, que aquela ideia de teoria da escolha sobre escassez é insuficiente para dar conta da complexidade da realidade socioeconômica. Isso some uma vez que a gente migra para os Estados Unidos. Então, esse risco de passar diretamente da teoria para casos concretos é muito maior. E é tanto maior porque, devido à Guerra Fria e devido ao caos que tinha sido gerado entre o período de 1914 e 1945, né, nesses 30 anos aí fatídicos, o próprio Estado aumentou muito de tamanho. Né? Então, ele tinha um tamanho que poderia ser mais ou menos, digamos, pré-1914, algo como 10% do PIB das nações desenvolvidas, passa para 40% a mais por cento do PIB das nações pós Segunda Guerra. Né? Então, ele cresce durante a guerra e jamais é desmontado até hoje, 2020. Então, o fato de o Estado ter justamente essa grande margem de manobra maior permite com que políticas também muito mais
invasivas de alguma maneira, não sei se a palavra certa seria invasivas, mas digamos que você pode usar a partir de modelos teóricos, fazer grandes reformas na economia de uma maneira muito rápida, que pode gerar confusões muito grandes. Né? E aí a gente pode citar dois casos, que nos é próximo, que foi todos quando a gente teve a partir da 1989, né, a queda do Muro de Berlim, quer dizer, toda aquela ideia de planejamento. A China ainda não era o que é hoje, né, essa colosso que mas estava no processo, no início do processo. Então, em 89, a partir de 89, a ideia de planejamento passou a ser colocada em xeque. E a partir desse momento ficou a ideia de que, bom, se o modelo puro de economia, tal como desenvolvido por Arrow, Debré e outros, nos dizem que uma série de indivíduos agindo autointeressadamente no mercado levam, tanto quanto possível, a um equilíbrio, uma eficiência de Pareto no nível macro, né? Quer dizer, se eu pela agregação dos indivíduos no nível macro chego ao ótico de Pareto, então a gente pode deixar tudo como está. Basta a gente privatizar tudo ou deixar tudo a cargo do mercado, que aí o mercado resolve esses problemas, né? Essa era a visão que passou a se valer a partir de 89, né, com a queda do Muro de Berlim, em novembro de 89, e depois, para nós aqui, vai ganhar algo parecido com a eleição do Collor de Mello, em 1989 mesmo, né? Em 90 o Collor assume com uma proposta muito agressiva, justamente nesse sentido que a gente está comentando. E evidentemente gera um problema muito grande, porque você está usando princípios teóricos, em princípio puros, que na hora de aplicar na economia concreta não funcionam, né? Ou não ganham. Você não sabe mais como fazer essa ponte, né? Ou pelo menos não pensa mais sobre como fazer essa questão, né? E no caso também soviético, né? A partir de 1991, o fato de você desestatizar tudo muito rapidamente também gera um caos econômico na União Soviética muito grande no início dos anos 90, né? Então é importante a gente observar essas questões, porque a gente perdeu esse conjunto de ferramentas para pensar como fazer a ponte entre o universal e o particular. Essa ponte aí que, por exemplo, o nosso professor Antônio Maria, que nós vimos no começo do curso, falava teoria pura, economia social, economia aplicada e a arte, né? Quer dizer, ele tem toda uma proposta que vocês podem encontrar, como a gente já comentou aqui, no Jevons, no Menger, no Walras, no John Neville Keynes, em todos esses autores aí no século XIX, para quem essa passagem deveria ser feita de forma muito cuidadosa, passou a ser feita, uma vez que a partir dos anos 50 a gente esquece desse problema, passou a ser feito de uma maneira atabalhoada, e aí gera um caos muito grande na economia, haja vista que o tamanho do Estado também aumenta muito no pós-guerra, né? Então, o que exatamente, né, e aqui a gente vai entrando exatamente no ponto do nosso vídeo, em que exatamente muda essa economia, quais são os centros que a gente está, o que cada centro nos dá de contribuição, né? Aqui a gente pode começar a falar do livro talvez mais importante desse período e que vai dar, em grande parte, medida para o que a gente vai aprender nesse pós-guerra, que é o Foundations of Economic Analysis, né? O Fundações da Análise Econômica, do Paul Samuelson, um livro de 1947, e que aí consolida de fato a inversão daquela proposta marshalliana, né, de deixar a matemática em segundo plano da economia, né? Se vocês estão lembrados, para o Marshall, a matemática era apenas uma ferramenta auxiliar, né, que devia ser usada em certos momentos, quando a gente estava fazendo a nossa regulação lá, vocês lembram da cláusula ceteris paribus e do horizonte temporal, né? Para certo horizonte temporal de curto prazo, e onde funcionavam mais os princípios ceteris paribus, tudo bem usar matemática. Mas quando a gente vai aumentando o horizonte temporal, e aí é obrigado, pelo aumento do horizonte, a ir relaxando as hipóteses ceteris paribus, menos a gente vai poder fazer esse uso muito imediato da matemática, mais a gente corre o risco de cair no vício ricardiano, partir do universal para o particular, de uma teoria matematizada para uma situação que é muito mais complexa do que um puro modelo de oferta e demanda, por exemplo. Então,
o livro do Samuelson reverte essa ideia ao deixar a matemática não mais como secundária, mas central. E aí, o que vai estar por trás desse modelo é justamente a ideia de que o economista deve estudar modelos aí em que a gente tem estudar pontos de equilíbrio, né, associados à maximização ou minimização de funções, que a gente podem ser funções de utilidade ou funções de produção de firmas. Né? Quer dizer, você pode maximizar a utilidade sobre restrição orçamentária ou maximizar lucro sobre uma restrição da firma, de insumos, né, de capital e trabalho, por exemplo, que a firma possa ter. Né? Então, essa noção de equilíbrio, né, associada à maximização passa a ser absolutamente central e vista como, em princípio, generalizável para qualquer outra situação. Né, o que é muito complicado para a gente. Né? Ela é generalizável na medida, esse é o ponto 2, em que nós consigamos fazer hipóteses que sejam operacionalmente testáveis. Então, seguindo um pouco a ideia do Milton Friedman, né? Embora o Samuelson critique essa postura das hipóteses realistas do Friedman, a ideia de que a gente deve fazer hipóteses testáveis carregada do Friedman para o Samuelson. Então, uma vez que a gente possa fazer hipóteses quaisquer que sejam, a partir dos modelos, tudo bem. A gente está testando. Né? Quer dizer, o problema todo é que essas hipóteses já têm por trás a ideia de maximização sobre restrição e chegando ao equilíbrio. Né? E por fim, né, o terceiro ponto do Samuelson, é que nós temos que analisar a estabilidade do processo, né, e o processo econômico como sendo também um processo dinâmico, onde a gente passa de um ponto de equilíbrio para chegar a outros pontos de equilíbrio. E aí analisar em que medida esses novos equilíbrios, ou essa passagem de um equilíbrio para outro, pode ou não ser estável. Né? Então a gente percebe dessa forma como a economia vira basicamente uma ciência de fato matemática, com a contribuição do Samuelson, que é vinda do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology. Né? Então é uma contribuição importante e que depois vai ter também outras contribuições um pouco mais tarde, na figura do George Akerlof e do Stiglitz, com relação ao problema da informação que, como todos nós lembramos, passa a ser central a partir da contribuição dos austríacos, né, e vai ser aí retransformado na escola neoclássica para o problema de informação assimétrica, para o problema de risco moral, problema de seleção adversa. Né? São problemas aí que vão surgir quando os mercados precisam de informação para que façam as trocas e vai ter um custo para você obter essas informações. Né? E aí, evidentemente, é o ponto onde a gente vai olhar o mercado como template, né? Quer dizer, essas questões, informação assimétrica, imperfeita, seleção adversa, risco moral, vão ser características dos mercados mais concretas que impedem a gente chegar ao ótimo de Pareto, que está por trás dos modelos dos economistas a partir dessa questão. Né? Outra escola muito importante, como a gente já falou, é a escola de Chicago, né? Que, como está colocado no texto do Friedman, é uma escola que valoriza uma abordagem marshalliana, como o Friedman coloca. Mas vamos prestar atenção aí na diferença que tem entre o que o Friedman sugere da absorção do Marshall e o que o Marshall mesmo falou. Né? Quer dizer, enquanto para o Marshall a economia pura, como a gente já colocou aqui, nada mais era do que um estudo delimitado de certas regularidades que a gente tem que fazer ali nossa calibração aí com tempo, horizonte temporal e ceteris paribus, né? Para o Marshall, ele vai pegar a ideia de que a gente a gente estuda apenas uma parte da realidade, né, que a gente chama de equilíbrio parcial e não equilíbrio geral, para contrapor ao Walras. Mas veja que aí no caso do Friedman, a gente tem duas questões que não estavam presentes no Marshall. Primeiro, o uso
pesado da econometria, como a gente já viu no próprio texto 53 dele. Em segundo, a disponibilidade de estatísticas, para que a gente possa fazer testes econométricos, né? Então, mais uma vez, a gente não atenta mais para os detalhes do processo político, social, que faz com que os dados sejam produzidos, distribuídos e coletados. Esse processo o Friedman menciona uma vez, há um problema de coleta e de interpretação, né? E ponto, né, no texto dele. Agora, para nós que já estamos vendo esse problema há muito tempo, né, desde o final do século XIX, nós sabemos que o problema de produção, distribuição e consumo de dados não é simples, né? Lá desde o nosso primeiro encontro com o texto do Rubem Alves sobre o que é científico, a gente já mostrou que difícil dizer que a realidade, principalmente a realidade humana, se reduz completamente, simplesmente, ou pode ser reduzida a números sem a gente assumir determinados cuidados, né? E esses cuidados, como a gente já viu na análise do Friedman, ficam de lado. Então é problemático nesse caso do Friedman, né? E é uma grande diferença que a gente observa com relação ao Marshall, que era cuidadoso, efetivamente, com esse tipo de simplificação. Então essa é a ideia de Friedman, e não é à toa que é justamente com o Friedman, com a Escola de Chicago, que a ideia de imperialismo da economia vai surgir. Ou seja, justamente a ideia de que se a gente pega esse princípio de maximização sob restrição e a ideia de equilíbrio, que evidentemente é diferente, vai ser diferente da pura ideia de equilíbrio que vai ser defendida pelo Arrow, que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas isso aí vai ser muito diferente e ao mesmo tempo vai ser passível de ser aplicado a qualquer lugar, em qualquer época, né? Sem a gente tomar os cuidados da especificidade histórica, o que vai gerar problemas, né? Então, a ideia de imperialismo da economia que surge com a Escola de Chicago vai surgir na esteira desse esquecimento também do problema da especificidade histórica, né? Então, aqui a gente já vai falando da comissão Coles, que é onde o Arrow e o Debré vão desenvolver esse modelo que a gente já comentou e que eu vou deixar para o próximo vídeo, que é o modelo justamente que trata do equilíbrio geral. E aí é um modelo completamente formalizado com base nas contribuições do formalismo da matemática que surge no começo do século XX, né, principalmente o movimento Bourbaki, e isso vai ser trazido para a economia. Portanto, todas aquelas mudanças culturais que a gente sempre menciona na filosofia, na matemática, nas ciências, acabam sim impactando de fato a construção do que se imagina ser uma economia científica, né? E por fim, a gente tem aí a corporação RAND, que é Research and Development, que é onde é desenvolvido aí a ideia de teoria dos jogos, que vai ser extremamente importante aí com o John Nash, e a ideia do equilíbrio de Nash e o dilema do prisioneiro, né? Também é outra contribuição extremamente importante aí que vai acontecer no pós-guerra, porque justamente vai mostrar para a gente, e tem isso tudo a ver com o que está acontecendo na Guerra Fria, pois pressupõe justamente que estuda a interação estratégica entre jogadores de um jogo, e onde não necessariamente você tem a possibilidade de fazer uma união, né, compatível de um jogador com o outro, a cooperação de um jogador com o outro. De fato, a ideia de equilíbrio de Nash, em que eu não vou entrar aqui, porque imagino que vocês devem ver isso em alguma microeconomia, mas nos mostra basicamente que a interação social não obedece sempre àquela ideia dos mercados puros em que a gente imagina que os indivíduos interagindo vão automaticamente chegar no máximo de satisfação possível, o máximo dadas as restrições que eles têm. Aqui o que o Nash demonstra é que não. Ou seja, aquela ideia de ótimo de Pareto, que é a ideia que está sendo levada em conta desde os anos 30 pelos economistas, não vai ser atingida no caso de determinados jogos não cooperativos estratégicos, como é o caso do dilema do prisioneiro, onde o que é chamado equilíbrio de Nash, na verdade, é uma situação que não é ótima de Pareto. E isso aí, de fato, né, já pode ser aplicado a muitos problemas também de ciência política. Muitos autores já tentaram aplicar essa ideia da teoria dos jogos, por exemplo, a análise robesiana
do Thomas Hobbes lá no Leviatã, né, de por que a gente precisa de fato um Leviatã. E aí, evidentemente, não é difícil a gente imaginar que esses dois prisioneiros que não se comunicam, que desconfiam um do outro e que têm que adotar um comportamento estratégico que não pode ser puramente admitido como levando ao ótipo de Pareto, é a ideia que esse comportamento aí tem que ser analisado pela figura do equilíbrio de Nash, estratégico, né? E contraponto aí, por exemplo, entre os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, né? Quer dizer, evidentemente você, quando vê a corrida armamentista, que vigorou aí de 1940 até os anos 80, né, onde você tinha a União Soviética podendo destruir o mundo 50 vezes com a quantidade de bombas atômicas, e os Estados Unidos podendo destruir, sei lá, 47 vezes. Né? Você veja em que medida, né, quando dois jogadores estão em um jogo, um desconfia do outro, não cooperam e interagem, você tem um desperdício de recursos. Né? Pois destruir o mundo uma vez, a gente imagina que já está bom, mas você podia imaginar que a quantidade de ogivas nucleares daquelas duas potências, nesse período aí que vai de 45 a mais ou menos até o fim dos anos 80, podia destruir o mundo várias vezes. Então você tem um desperdício de recursos que se apresenta numa corrida armamentista e que pode ser estudado pelas lentes da teoria dos jogos, aí, tal como desenvolvida pelo John Nash na Corporation RAND, né, Research and Development, que aí, evidentemente, também é financiada pela aeronáutica dos Estados Unidos. Né? Então a gente vê o papel que o Estado vai ter bastante importante aí nesse momento. Né? Então, só para a gente finalizar aqui e colocando, quer dizer, essa mudança da Europa para os Estados Unidos se coloca em 4 grandes centros que a gente está analisando, na forma não mais de grandes indivíduos que fazem, mas na forma principalmente de think tanks, que é a comissão Coles, onde o Arrow vai desenvolver o seu modelo, que a gente vai falar no próximo vídeo, o MIT, que vai abrigar o Samuelson com a ideia dos foundations dele, e a ideia também do problema da informação que a gente comentou, a Escola de Chicago, que vai nos dar a ideia aí dessa absorção parcial do Marshall e os modelos aplicados de equilíbrio parcial, e esse modelo da corporação RAND, que abrigou a ideia de teoria dos jogos. Então a gente vai finalizar por aqui. No próximo vídeo a gente continua aí com a ideia dos modelos de equilíbrio geral e como isso é aplicado na economia aí nos anos 50. Tchau, tchau, gente.